uma nova chance. E o primeiro pensamento que eu queria trazer é um pensamento já muito conhecido, talvez você já tenha lido em um Facebook, em um Twitter, no Instagram, em algum lugar por aí, que diz o seguinte: a nossa vida, ela é o resultado das nossas escolhas. A nossa vida, ela é nada mais do que resultado das nossas escolhas. E eu acredito sinceramente nessa afirmação, porque nós somos hoje o que nós decidimos lá atrás. Você concorda comigo? O que nós nos tornamos, o que nós somos agora, na verdade, é fruto daquilo que eu precisei escolher lá atrás. E essa afirmação, ela pode ser tanto boa quanto ruim, porque dependendo das escolhas que nós fizemos lá atrás, nós estamos atrasando ou trazendo para a nossa vida um grande problema, ou então uma solução, dependendo das escolhas. E a grande verdade é que muitos de nós, ou todos nós, em alguma parte da nossa caminhada cristã, nós tomamos escolhas ou atitudes que nós não gostaríamos de ter tomado. E o pensamento que vem à mente o tempo todo é: se eu tivesse uma nova chance, se eu pudesse fazer tudo novamente, eu faria tudo diferente. Eu não sei se você já pensou assim, mas de vez em quando eu penso assim. Talvez o pensamento é: poxa, Jonatas, se eu pudesse receber uma nova chance, eu faria tudo diferente, porque eu tomei, ou então eu fiz algumas escolhas ruins e eu tenho sofrido a consequência dessas escolhas. A boa notícia para mim e para você é: nós temos uma boa e uma nova chance de Deus essa noite. Todos nós temos essa chance que todos gostaríamos. Queridos, se formos pegar a nossa Bíblia, a palavra do Senhor, nós podemos encontrar muitos exemplos de pessoas que tiveram decisões erradas, que entraram por caminhos que não são tão legais assim, mas que foram alcançados pela nova chance de Deus na vida deles. Você conhece Pedro? Pedro, ele negou Jesus, mas 50 dias mais tarde ele estava pregando poderosamente e uma grande multidão se rendeu a Jesus através da sua pregação. Você conhece Tomé? Tomé, ele foi aquela pessoa que duvidou do Senhor. Ele não acreditou que o Senhor poderia ter ressuscitado, mas nós sabemos que ele depois passou a vida pregando aquele Senhor ressuscitado. Ele então recebeu uma nova chance. Paulo era assassino de crente e se tornou talvez o crente mais extraordinário de toda a Bíblia. Como o pastor falou aqui, eu também sempre brinco lá que assim que chegar no céu, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar Paulo e Davi e ver se eles fazem um churrasco pra gente lá, porque eu acredito no churrasco no céu. As bodas do Cordeiro provavelmente é um churrasco daquele. Paulo era um assassino de crente e Deus fez dele o crente mais extraordinário. Também Raabe, uma prostituta, mas pela graça de Deus ela entrou na árvore genealógica de Jesus. Noé tinha problemas com alcoolismo, mas nós nem lembramos dessa fase da vida dele, porque ele recebeu uma nova chance. E o que é que a gente lembra? Da arca de Noé. Ninguém fala do alcoolismo de Noé. Queridos, eu e você servimos a um Deus de novos começos, de novas chances. E eu amo o tema que foi dado para essa conferência, Restart, porque é exatamente isso. Se você gosta de videogame, assim como eu gosto, você já está bastante familiarizado com esse termo, porque Restart é começar do zero, um reinício, um novo começo. E queridos, essa noite eu quero falar exatamente isso com você. Eu quero falar que Deus, ele tem sim uma nova chance para você. E se você deseja viver o que essa conferência propõe, que é um restart, você vai precisar tomar algumas atitudes. E o personagem que eu quero trazer aqui para essa nossa mensagem de hoje era Jonas. Quem conhece o Jonas? Quase todo mundo, ou todo mundo, né? Nós aprendemos sobre ele, ouvimos sobre ele ainda muito cedo. Ele era um profeta e Deus o havia mandado para Nínive, mas ele desobedeceu e foi para Tarso. Nós sabemos que ele desobedeceu a Deus porque ele não gostava do povo de Nínive. Ele não queria que aquele povo fosse alcançado pela salvação do Senhor lá. Ele não queria que Deus fosse misericordioso com aquele povo. E então ele decidiu por conta própria, no ato de desobediência, ir para um outro lugar e não para o lugar que Deus o havia enviado.
mas no meio do caminho, você sabe, chegou uma tempestade e ele então foi parar no mar, dentro da barriga de um grande peixe. E queridos, aqui a primeira coisa que nós podemos aprender é que quando nós estamos fora da posição, quando nós estamos numa posição que Deus não nos colocou, muitas vezes nós vamos parar na barriga de um peixe. Só que a barriga de um peixe não é o final. Repete comigo, não é o final. Não é o final. Sabe por quê? Porque foi na barriga daquele peixe que Jonas recebeu uma nova chance de Deus. Eu não sei qual é a barriga do peixe que você está enfrentando aqui essa noite. Eu não sei qual é a situação desconfortável que você está precisando passar. Mas se você está passando por ela, significa que você está apto e prestes a receber uma nova chance dada por Deus. Então, lá na barriga daquele peixe, ele se arrepende e volta para Nínive. Jonas então recebe uma nova chance de Deus, e essa mesma nova chance está disponível para mim e para você essa noite. Só que eu acredito sinceramente que eu e você precisamos fazer algumas coisas ou tomar algumas atitudes para que essa nova chance de fato se torne realidade na minha e na sua vida. E a primeira coisa que eu acredito que você precise fazer é reconheça os seus erros. Fala para o pessoal do seu lado, você precisa reconhecer os seus erros. Uau! Agora fala com mais vontade, com mais força para ela acreditar em você. Fala, você precisa reconhecer os seus erros. Eu vou passear com você um pouquinho sobre a história de Jonas. Jonas 1, o versículo 12, na versão NVI diz: respondeu ele, pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. A primeira atitude que Jonas tomou aqui, depois de ter recebido a nova chance de Deus, na verdade aqui foi antes, foi a seguinte: olha, essa tempestade chegou por minha causa, e sou eu quem precisa ir para o mar. Porque se você for ler a história, aqueles marinheiros começaram a jogar as bagagens deles para o mar, achando que talvez aliviaria aquela tempestade. Mas Jonas, ele se levantou e ele reconheceu o seu erro. Foi a primeira atitude que Jonas precisou fazer. E queridos, eu acredito sinceramente que seja essa a primeira atitude que eu e você precisamos tomar essa noite. Reconhecer os nossos erros. Quando nós decidirmos reconhecer que temos falha ou que temos falhado, eu tenho certeza, nós estamos nos tornando aptos a recebermos a nova chance de Deus. Ele precisava sair da negação, ele não se escondeu. Eu não sei se você já passou pela triste experiência de ajudar quem não admitia ter erros. Você já passou por essa experiência? Você sabe que aquela pessoa precisa de ajuda, mas ela ainda não enxergou isso. Ela ainda não saiu da negação. Ela, e somente ela, acha que não precisa de ajuda. Queridos, o Senhor, Ele quer te ajudar. Ele tem um novo começo para você, Ele tem um restart dele para você. Ele tem novos sonhos, novos planos, mas você precisa primeiro, assim como Jonas, reconhecer os seus erros. Nós temos muito o que aprender com eles, muito, muito. Os nossos erros, na verdade, eles são um professor cruel, mas altamente eficaz. Altamente eficaz. E por que é que eu estou falando muito sobre isso? Talvez, e eu sei, você é líder de célula e você está aqui, ou você é um liderado, e a primeira coisa que talvez passe pela sua cabeça, o pastor Alexandre falou aqui no início que, olha, o pastor ele pode até colocá-lo como líder, mas a habilidade dele de estar na presença do Senhor, a habilidade dele de zelar pela obra do Senhor é que vai mantê-lo lá. E muitas vezes nós nos enxergamos assim. Muitas vezes nós falamos, olha, minha célula, ela não foi para frente, não multiplicou porque alguém lá atrapalhou. Ou então eu não recebi as ferramentas necessárias. A primeira coisa que você precisa fazer essa noite, se você deseja ter um novo recomeço, ter o restart de Deus na sua célula também, você precisa reconhecer as suas falhas. A primeira coisa é, Senhor, eu me coloco à sua disposição para que tudo o que precisa ser mudado em mim seja de fato mudado. Seja de fato mudado.
Provérbios 28:13 diz: não dá para encobrir os pecados e ir vivendo com eles, mas quando você os reconhece e abandona, encontra misericórdia. Fala para o seu lado, eu e você precisamos reconhecer os nossos erros. Amém. O segundo ponto é que nós precisamos também nos arrependermos deles. Não basta apenas reconhecê-los, mas eu preciso me arrepender. Me arrepender. Jonas 2, versículo 4 diz: eu disse, eu fui expulso da tua presença, contudo, eu olharei de novo para o teu santo templo. Jonas, você sabe, ele havia desobedecido a Deus, e então ele se arrepende, mostrando uma mudança de atitude, porque é isso que é arrependimento, mudança de atitude. A palavra grega para arrependimento na Bíblia, você já sabe, eu tenho certeza, é metanoia, mudança de pensamento. Não dá para dizer que nós nos arrependemos sem termos mudado as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Quando isso acontece, é só um remorso. Queridos, o chamado de Deus para mim e para a sua vida não é apenas nos lamentarmos pelos nossos erros, mas é tomarmos atitudes práticas para não voltarmos a cometê-los. É a mudança de atitude, é a mudança de pensamento. Eu conheço e eu tenho conversado com muitas pessoas que estão muito tristes com a sua situação atual. E elas olham para mim e falam: Jonatas, eu estou muito triste porque eu pequei, ou eu estou muito triste porque eu falhei na minha liderança, eu estou muito triste porque as pessoas esperavam grandes coisas de mim e eu não atendi a expectativa delas. E eu pergunto: legal, essa tristeza é só o começo, vamos mudar? Você vai fazer o que para parar e mudar essa situação? Porque nós vamos reconhecer os nossos erros, mas precisamos também nos arrependermos deles. Nos arrependermos. E como é que se vê o arrependimento? A mudança. Na mudança. Não existe arrependimento sem mudança. 2 Coríntios 7:10 diz: a tristeza que nos aproxima de Deus, ela age assim. Ela abala as nossas estruturas e nos leva de volta ao caminho da salvação. Jamais lamentamos ter experimentado esse tipo de dor, mas quem permite que a tristeza o desvie de Deus vive cheio de remorso, que pode levá-lo a um estado terminal. A Bíblia aqui fala sobre dois tipos de tristeza. A que aproxima de Deus é aquela que produz arrependimento. Sabe quando você falha e você sabe que falhou, você já reconhece isso, e então você decide se arrepender e você fala: olha, eu não vou mais passar por esse caminho, eu não vou mais fazer essas mesmas coisas. Essa tristeza lá de início, ela é boa, é saudável, porque ela te aproxima do arrependimento e ela pode até te aproximar de Deus. Mas quando você só fica triste e não faz nada para mudar a sua situação, essa tristeza produz morte, pode te levá-lo a um estado terminal. Eu tenho certeza, o bom Pai que nós servimos, Ele não nos quer ver triste, Ele precisa ver o nosso arrependimento. Nós reconhecemos que temos falhas e nós agora admitimos que precisamos nos arrepender dessas falhas. Fala para o pessoa do seu lado: você precisa se arrepender das suas falhas. Essa foi a segunda atitude de Jonas. A terceira, ele falou o seguinte: olha, eu agora vou fazer as coisas diferentes e vou deixar o passado no passado. O terceiro ponto é exatamente esse: você precisa esquecer o que passou. Fala para o pessoa do seu lado de novo. Eu sei que eu sou chato com isso, mas você vai entender por quê. Fala: você precisa esquecer o que passou. Uau, fala: você precisa esquecer o que passou. Se você puder repetir, vai me ajudar aqui a beber minha água, pode ser? Então fala: você precisa esquecer o que passou. Eu posso beber na garrafinha, tem problema não? Obrigado. Não vai ser. O texto continua no versículo 4 do capítulo 2 de Jonas, e ele disse o seguinte: eu disse, eu fui expulso da tua presença, contudo, eu olharei de novo para o teu santo templo.
Ele fala: olha, eu errei, eu estou arrependido desse erro e eu fui expulso, eu estou agora colhendo as consequências do meu erro, mas eu decido não ficar nele. Eu agora vou novamente olhar para o teu santo templo. E querido, se tem algo que eu tenho aprendido, é que nós somos frutos do nosso passado. Meu pai tem uma frase muito boa para isso. Ele diz: você é fruto do seu passado, mas você não precisa ser prisioneiro dele. Lembra lá no início que eu falei que o resultado da nossa vida, quem nós nos tornamos ou quem nós somos, é fruto das nossas escolhas, de fato é fruto do nosso passado. Mas quem disse que nós precisamos ser prisioneiro dele? Nós precisamos deixar para trás aquilo que passou, para que venhamos a avançar. E eu acredito que existam pelo menos duas coisas ou duas armas que o diabo usa poderosa para nos mantermos no passado. A primeira coisa é o saudosismo. E o que é o saudosismo? Se você der um Google, você vai descobrir que é o gosto fundado na valorização excessiva de passado. É quando nós gostamos demais do passado. E se você for ver sobre saudosismo, são coisas boas, não necessariamente ruins. São coisas boas, são boas lembranças que podem nos manter lá. Queridos, eu tenho certeza que o Senhor fez grandes coisas na sua vida até aqui. Eu não tenho dúvida que quando você iniciou a sua célula, Deus agiu poderosamente. Talvez o melhor encontro tenha sido o primeiro encontro, quando você decidiu fazer um churrasco, fazer lá um cachorro quente de forno, chamou todos os seus vizinhos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor que fez lá, Ele pode continuar a fazer. E Ele tem grandes coisas para fazer daqui para frente. Nós não precisamos ficar presos ao que Ele já fez na nossa vida. O que o Senhor fez na minha e na sua vida é motivo de muita gratidão, de muito louvor. Eu e você não devemos e nem podemos nos esquecer nunca daquilo que o Senhor fez. Mas Ele está fazendo coisas novas e grandes coisas novas. É perfeitamente possível que mesmo nós servindo um Deus de coisas novas, não venhamos viver essas coisas novas porque decidimos ficar presos ao passado. Uma ferramenta poderosa que tem poder para nos tirar o presente e arrebentar com o nosso futuro é o saudosismo, porque nós ficamos voltando o tempo todo ao passado. Eu oro para que você e eu tenhamos experiências novas com Deus todos os dias da nossa vida. Eu estava conversando outro dia lá na igreja. Aqui provavelmente vocês não têm esse problema, lá nós temos muito. Graças a Deus, essa igreja é uma igreja em expansão, é o reino se expandindo, e nós temos visto isso fisicamente, espiritualmente. A nossa igreja, a Igreja Nova Aliança, também está seguindo a mesma linha, graças a Deus. O Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, mas de vez em quando nós encontramos com alguns irmãos que falam assim: olha, eu gostava mesmo de quando nós éramos aquela igreja bem pequenininha, porque eu conhecia todo mundo. E sabe, eu gostava mesmo porque era fácil de nos relacionarmos, de lidarmos com as pessoas. O mover de Deus agia poderosamente. E eu olho para essas pessoas e falo assim: olha, eu sou muito grato a Deus por esses dias. Como eu amo o mover de Deus no início da nossa igreja. Mas olha, nós precisamos avançar. Nós precisamos olhar para frente. Porque talvez você, como líder, fique preso nesse erro. Talvez você fique pensando o tempo todo o seguinte: em 2019 a minha célula foi top. Em 2020, queridos, a nossa igreja, a gente estava conversando, acredito que todas as igrejas, eu tenho conversado com muitos outros pastores, a pandemia de fato é um grande desafio, mas deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que Deus fez lá em 2019 não se compara ao que Ele pode fazer em 2021. Não se compara. Olha o que diz Isaías 43, 16 a 19. Assim diz o Senhor: aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, e que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados e apagados como um pavio. Olha o que ele diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, mas vocês ainda não percebem.
vocês ainda não percebem. Pior, queridos, do que viver no passado é não perceber o novo de Deus nas nossas vidas. Pior do que vivermos no passado é não percebermos que o Senhor pode e quer fazer coisas grandiosas nas nossas vidas. Se você de fato quer viver o restart de Deus na sua vida, se você deseja viver novos começos, se você deseja aproveitar a nova chance que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus, abandone esse saudosismo. O Senhor fez grandes coisas, e o texto aqui começa falando dos grandes feitos do Senhor, falando o que Ele havia feito quando Ele abriu o mar vermelho e Ele derrotou os inimigos do povo de Deus. Queridos, o que Deus estava falando aqui, olha, eu posso abrir o mar vermelho. O que eu fiz lá atrás foi muito bom, e é motivo de louvor até hoje para mim, isso o Senhor falando. Mas eu continuo fazendo coisas novas, e se vocês não abrirem os olhos de vocês, vocês não vão perceber. Eu oro para que os nossos olhos sejam abertos essa noite, para que venhamos perceber todas as novidades que o Senhor tem para mim e para você. Amém? A segunda coisa que também pode ainda manter você preso ao passado é a culpa. Fala para o seu lado, você precisa se livrar da culpa. Você precisa se livrar da culpa. Querido, se Deus já te perdoou, por que não se perdoar? Se Deus já perdoou tudo que você fez, se foi um pecado confessado, se você já rasgou o seu coração para Ele. Eu tenho um exemplo, um pastor que eu gosto muito, ele disse que, trouxe um exemplo uma vez, eu gosto muito, de uma pessoa que sempre orava pelo mesmo pecado. Eu não sei se você é essa pessoa, mas sempre orava pelo mesmo erro. Passou 10 anos da vida dela orando: Senhor, eu preciso que o Senhor me perdoe por aquele erro que eu cometi lá atrás, em 2010. Eu preciso muito ser perdoado por esse erro. E trazendo aqui para a nossa mensagem, é como se Deus olhasse para essa pessoa e dissesse o seguinte: eu não estou entendendo, filho, o que é que você está falando. De qual erro você está falando? E essa pessoa, o senhor não se lembra do erro tal que eu cometi há 10 anos atrás? E Deus faz uma pergunta para essa pessoa, que é a seguinte: deixa eu te fazer uma pergunta. Você já conversou comigo sobre esse erro? Já conversei com o senhor. Legal. Você já confessou ele para mim? Você já se arrependeu dele? Então já entendi onde é que estamos falhando da nossa comunicação. Porque se você já conversou comigo sobre ele, se você já se arrependeu e decidiu mudar as suas atitudes, eu não me lembro mais dele. Querido, já passou da hora de você se perdoar daquilo que Deus já te perdoou. Já passou da hora. E sabe, talvez eu não tenha conhecimento da sua liderança ou da sua vida. Talvez você tenha carregado desde 2019 uma falha na liderança ou uma falha na sua vida, e você não consegue se livrar dela. Mas essa noite, em nome de Jesus, você vai se ver livre dela. Porque se você quer receber a nova chance que Deus tem para você, você precisa deixar o passado no passado. Essa é a minha oração e a minha dica para você. Nós fomos feitos para avançar. Se você olhar para os seus pés aí agora, olha aí para os seus pés. Eles estão apontados para onde? Porque é para frente que tem que se andar. Não é para trás que anda. Se eu falar com você: olha, você pode ir andando, olhando para trás, daqui até a porta, você vai conseguir, eu tenho certeza disso. Talvez você vai precisar de uma ajuda, a gente vai ter que abrir um pouco as cadeiras. Mas se eu falar: você consegue ir daqui até a sua casa olhando para trás, você não vai conseguir. Porque aqueles que olham para trás não chegam longe. Não chegam longe. Você foi feito para ir para frente. Esqueça o que passou, em nome de Jesus. Esqueça o passado. Esqueça que quando esse culto terminar, ou quando essa conferência terminar, vão vir pastores aqui abençoados demais. Você ainda vai receber muita coisa de Deus, muita coisa. Quando ela terminar, que você chegue para os seus pastores e fala: Senhor, ou pastores, olha, eu falhei, eu sei, mas eu estou aqui arrependido, eu quero fazer tudo diferente. E eu vou dar o meu sangue pela obra do Senhor. Eu vou dar o meu sangue pela obra do Senhor. Eu não vou fazer do meu passado a minha muleta ou a minha desculpa. Eu não vou deixar que os meus erros na minha liderança ou na minha vida impeçam que eu avance com o reino, que eu avance pelo reino.
Se você colocar a mão na sua nuca, você vai perceber que seus olhos não estão aí atrás. Eles estão na frente do seu rosto, porque é para frente que se olha. Eu e você fomos feitos para avançar. Fala comigo, eu fui feito para avançar. Amém. A Bíblia fala da mulher de Ló. Você conhece a mulher de Ló? Conhece, né? Claro, todos nós conhecemos. A mulher de Ló foi aquela mulher que, quando foi orientada a sair da sua cidade com a sua família, não olhar para trás, era a única orientação que ela tinha, e ela conseguiu falhar na única orientação que ela tinha. Ela então, lá talvez nas colinas ou ali perto já de algum lugar que ela estava chegando, ela dá uma espiadinha para trás. E ela representa aqueles de nós que ainda olham para a velha vida, ou que ainda olham para aquilo que já devia ter deixado para trás. Sabe quando nós estamos com Jesus e de vez em quando nós olhamos, abrimos a janela da nossa alma e damos uma espiadinha naquilo que já deveríamos ter largado? Querido, se você for ler mais para frente, o próprio Jesus fala: lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. O que ele estava falando aqui nesse contexto era o seguinte: aqueles que colocam a sua vida à frente da vida do reino, atrai destruição para eles. Atrai destruição. Aqueles que voltam atrás, aqueles que olham atrás, a destruição os alcança. A mulher de Ló, você sabe, ela já havia sido alcançada pela salvação de Deus. Através do fruto de Abraão, do seu intercessor, o Senhor foi lá e livra eles. Eles acabam quase sendo arrastados daquele lugar. Eles hesitaram e abandonaram a velha vida. E então a única orientação que ela tinha recebido é: não olhe para trás. E ela foi lá e olhou para trás. Você, líder, em nome de Jesus, não olhe para trás. A destruição que chegou na vida daquela mulher não era para ela. Não era para ela. Mas porque ela decidiu olhar para trás, porque ela decidiu dar uma espiadinha no seu passado ou na vida que ela deveria abandonar, ela traiu a destruição para a vida dela. Aliás, você sabe qual era o nome da mulher de Ló? A Bíblia não fala, porque quem olha para trás passa a sua história sem deixar marca. Mas em nome de Jesus, seu bairro, a sua cidade vai lembrar do seu nome, porque você vai deixar uma grande marca. Você vai ajudar a povoar o céu. Você vai ajudar a expandir o reino de Deus aqui nesse lugar, aqui na nossa cidade. Pessoas vão falar: olha, eu vim para Jesus por causa do João, por causa do Rodrigo, por causa da Maria, por causa da Carol. Você vai deixar a sua marca, porque você não é daqueles que retrocedem, mas dos que avançam. Amém? Amém. A mulher de Ló. O quarto ponto, e já último, para que você receba a nova chance de Deus na sua vida, você precisa confiar em Deus. O capítulo 2 de Jonas, os versículos 9 e 10 diz: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. E ele então afirma: a salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele voltou Jonas em terra firme. Vomitou Jonas em terra firme. No pior momento da vida de Jonas, no pior momento onde ele enfrentava o desconforto na barriga daquele peixe, ele fez uma grande declaração de confiança ao Senhor. Ele diz: a minha salvação vem do Senhor. Queridos, a sua salvação também vem do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua confiança deve estar sempre depositada nele. Não importa qual seja a sua situação desconfortável essa noite, basta que você declare a sua confiança em Deus e você pode ter os seus problemas resolvidos. A sua salvação vem de Deus. Nínive, você já sabe da história, ela estava afundada em pecado. Afundada em pecado. E Jonas então, ele não queria ir para Nínive, porque ele sabia do caráter misericordioso de Deus. Ele sabia que o Senhor, no final das contas, embora a mensagem fosse de condenação, seria misericordioso com aquele povo. E então, ele faz a declaração mais importante aqui na nossa mensagem, que ele fala o seguinte, no capítulo 4, versículo 2. Então, orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo eu fui para Tarso.
sabias que és Deus misericordioso, compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto para voltar atrás e não trazer calamidade. O que Jonas estava falando aqui para Deus era o seguinte: está vendo só? Por isso que eu não queria vir para cá. Por isso que eu tomei o rumo de Tarsos, porque eu sabia que o seu coração mole, que o coração do bom pai que o Senhor ia perdoar esse povo, e eu não gosto deles. E ele faz a declaração de que Deus é misericordioso, compassivo, ou seja, cheio de compaixão, lento para se irar e cheio de amor. E queridos, é esse Deus, com todas essas excelentes e ótimas características, que nos dá uma nova chance essa noite. É esse Deus que nos dá uma nova chance. Um Deus altamente misericordioso, cheio de compaixão, lento para se irar e cheio de amor. Nessa história, nós encontramos 3 grupos de pessoas, ou 3 tipos de pessoas que receberam o livramento, ou receberam uma nova chance de Deus. O primeiro grupo de pessoas, ou as primeiras pessoas a receberem a nova chance, foram os tripulantes daquele navio. Se você for ler a história toda em casa, e é importante que você faça isso, você vai ver que eles estavam preocupados. Eles começaram então a jogar as coisas deles para fora, e então chegou o momento em que eles tiraram sorte ali e saiu o nome de Jonas. Aqueles tripulantes haviam recebido uma nova chance de Deus. A outra pessoa que recebeu uma nova chance aqui nessa nossa história foi o próprio Jonas. O versículo 1 e 2 do capítulo 3 diz: depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Jonas aqui então recebe uma nova chance para fazer as coisas certas agora dessa vez. O texto faz questão de falar que Deus havia falado com ele pela segunda vez. É como se Deus falasse para Jonas: Jonas, eu estou aqui novamente para te dar uma nova chance. E é exatamente isso que Ele faz comigo e com você essa noite. Ele está aqui e está te dando uma nova chance, para que você dessa vez faça tudo diferente. Tudo diferente. Lembra daquele pensamento que talvez passe pela sua cabeça que eu disse lá no início? Jonatas, a vontade que eu tenho é que se eu tivesse uma nova chance eu faria tudo novamente. O Senhor tem essa nova chance para você. E porque Ele tem essa nova chance, esse restart, você pode fazer tudo diferente. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. E as outras pessoas que receberam também uma nova chance foi Nínive. O versículo 10 diz, do capítulo 3: quando Deus viu o que fizeram e como deixaram os seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Nínive já havia sido condenada. Deus ele já havia enviado Jonas com uma mensagem de condenação, mas eles receberam a mensagem, eles se arrependeram, eles aproveitaram a nova chance que Deus havia trazido para a vida deles, e por isso eles agora teriam uma nova vida com Jesus. E querido, se você for ser bem sincero comigo, e se você quiser ser bem sincero com você, você também se encontra muitas vezes assim como Nínive. Todos nós. Outrora nós estávamos condenados e afastados de Deus pelos nossos pecados, mas nós fomos alcançados pela salvação, e essa salvação tem nome, que é Jesus Cristo. Todos nós recebemos uma nova chance para fazer tudo diferente. Todos nós recebemos, fomos alcançados por um novo começo, por um restart, por um reinício, para que agora venhamos a fazer as coisas do jeito certo. Essa noite, de fato, existe uma nova chance disponível para mim e para você. Basta que você reconheça os seus erros, basta que você arrependa-se dos seus erros, que você deixe o passado no passado e que você decida confiar em Deus. Que você decida confiar em Deus. Sabe, um texto que eu gostaria de terminar essa mensagem aqui com você, é um texto muito legal, muito bonito, e retrata tudo que eu quero que você leve para casa.
Se você esquecer 70, 80, 90% da mensagem, mas se lembrar desse versículo, eu já vou ficar muito feliz com você. O capítulo 1 fala daqueles tripulantes que diz o seguinte, o capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram sacrifício, e aqui está o que eu quero chamar a sua atenção, e firmaram um compromisso de servi-lo. Eles haviam recebido uma nova chance de Deus, e eles agora disseram o seguinte: porque eu recebi essa nova chance, eu não quero passar por isso despercebido, eu vou servir a esse Deus. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria, você não recebe uma nova chance de Deus essa noite apenas para que você se torne uma pessoa melhor, apenas para que Deus melhore a sua vida, apenas para que você se torne uma bênção. Você recebe uma nova chance de Deus na sua vida para que você firme o compromisso de servi-lo. Esse é o ponto da mensagem. Sabe por que é que Deus essa noite está te entregando uma nova chance? Para que você possa servi-lo com destreza, com alegria, com entusiasmo, impactando as pessoas à sua volta, sendo de fato um discípulo contagiante. Nós estamos vivendo agora uma pandemia onde nós aprendemos o princípio do contágio. E queridos, nenhuma doença se contagia tão facilmente. Mas essa noite, em nome de Jesus, a palavra do Senhor na sua vida, o Espírito de Deus na sua vida, vai ser mais contagioso do que qualquer doença. Você vai contagiar as pessoas da sua família, você vai contagiar esse bairro, você vai contagiar a cidade, o seu trabalho, a sua faculdade, o seu colégio. Sabe, se tem algo contagiante é um palito de fósforo. Lá na igreja uma vez, nós fizemos uma série chamada Vida Contagiante. E a ilustração, a nossa arte era um palito de fósforo pegando fogo e uma fileirinha com outros ainda apagados. Mas nós sabemos que se você colocar uma fileira de palito de fósforos do lado de um que já está pegando fogo, o que é que vai acontecer com os outros? Vai acender, vai pegar fogo. E eu profetizo isso sobre a sua família. Você vai chegar em casa hoje pegando fogo e eles vão ser queimados pelo Espírito. Você amanhã vai para o seu trabalho pegando fogo. Talvez você pense: Jonas, eu sou o único lá no trabalho que está pegando fogo. Mas se você chegar perto dele com o fogo que você tem recebido de Deus, eles também vão ser contagiados. Eles também vão ser contagiados. É nisso que nós cremos. A nova chance que você está recebendo de Deus hoje não é apenas para que você se torne uma pessoa melhor, não é apenas para que você receba um jeitinho na sua vida, é para que você venha servir ao seu Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já tem queimado isso no seu coração aí agora.